Resistência de condutores elétricos. Resistência elétrica. Definimos como resistência elétrica a dificuldade que um determinado componente, resistor, apresenta à passagem de corrente elétrica. A unidade de medida de resistência é em ohms. Podemos também usar o exemplo das caixas d'água para explicar o conceito básico do que significa resistência elétrica, apesar de que o próprio nome por si só já se explica. Se observarmos a caixa de 1000 litros, vamos ver duas saídas, e o que podemos concluir é que a saída de maior diâmetro permite a passagem de uma quantidade maior de água do que a saída de menor diâmetro. Sem dúvida, a de maior diâmetro oferece menos resistência à passagem de água do que a outra. A resistência elétrica também é assim. Quanto menor for seu valor, ela permite a passagem de corrente elétrica para uma mesma diferença de potencial. Na eletrônica chamamos de resistores os componentes que oferecem resistência à passagem de corrente elétrica, e podemos comprá-los já com valores de resistência pré-determinados pelo fabricante, ou seja, podemos comprar por exemplo um resistor de 1K igual a 1000 watts, ou um de 4,7 kW igual a 4.7 mil. K é igual a 1000. Existe por motivos de fabricação um código que nos auxilia a ler os valores de resistência dos resistores comerciais, chamado código de cores. Resistência de condutores elétricos. Todos os condutores elétricos utilizam fios condutores de uma forma ou de outra em alguns pontos. Uma propriedade destes condutores é que eles apresentam resistência elétrica. A resistência ôhmica de um condutor depende de suas dimensões, do material do qual é feito e da temperatura. Geralmente, em condutores metálicos puros, um aumento na temperatura aumenta a resistência. A resistência apresentada por um tamanho padrão de condutor é conhecido como resistência específica Rho, e é simbolizada por essa letra grega. A resistência específica de diversos materiais pode ser mostrada numa tabela. Uma vez que a resistência específica ou resistividade deveria indicar a temperatura para a qual as medições são feitas. A tabela 4 apresenta valores para a resistência específica de alguns materiais mais comuns, a temperatura de 20 graus centígrados. A resistência de um condutor de seção uniforme é dada pela fórmula, onde ele é o comprimento do condutor em centímetros. A é a área da seção transversal em centímetros. Rho é a resistência específica do material condutor. R é a resistência. Tabela 4. Condutância, cujo símbolo é G, é o inverso da resistência. Sua unidade é mho, ou Siemens. Então, G igual a 1 dividido por R. Uma baixa condutância de um circuito ou elemento de circuito implica em alta resistência. E alta condutância implica em baixa resistência. Códigos de cores para resistor. Notem que podemos ter até 5 faixas no corpo do resistor, sendo que as 3 primeiras são os números significativos, ou simplesmente o número que corresponde à cor impressa. A 4ª faixa é a potência de 10 elevada a 1 expoente à cor impressa. E finalmente a 5ª faixa representa a tolerância, ou quanto o valor pode variar para mais ou para menos. Observação: sempre a última faixa será a tolerância e penúltima o multiplicador, a potência de 10.